Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quarta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa meditação, não é? O que o Evangelho nos mostra hoje, né? O que ele quer nos ensinar com esse Evangelho, com essa passagem de hoje. Não é? Todos os dias a igreja nos apresenta um evangelho, não é? O evangelho de Jesus, todos os ensinamentos que ele passou pela terra, ensinou aos seus discípulos, a palavra de Deus nos traz. Para quê? Para que a gente mude de vida, para que a gente siga também os exemplos de Jesus lá atrás, não é? E que a gente possa traçar um caminho de salvação para a nossa vida, né? Viver da forma que a gente vive não nos garante a salvação, mesmo a gente crendo no Deus que está lá em cima, não é? A gente crê, mas a gente não faz o que ele quer. Então, isso nos dificulta a encontrar o caminho da salvação, o caminho do céu, vamos se dizer assim, né? Mas através da palavra de Deus, a gente medita, a gente entende e a gente traz também para a nossa vida e tenta fazer da vontade que ele quer para nós, não é? Porque a nossa vontade é viver o que o mundo nos oferece, mas diante de nós a gente tem a palavra de Deus que pode nos ajudar a encontrar esse caminho da salvação. Então, pessoal, hoje continuamos no livro de Mateus. O capítulo hoje é o capítulo 18. O versículo, a gente vem para o versículo 15. Aqui, ó. Do 15 ao 20. Aqui. E quando o irmão pecar? Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Eu lhes garanto, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo, ainda mais, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje o Evangelho ele nos traz 2 ensinamentos, né? Jesus nos mostra nesse Evangelho de hoje que qualquer um de nós, a gente tem autoridade dada por ele para corrigir o irmão diante do pecado que ele esteja cometendo, certo? Mas a gente vai entender, porque quando a gente fala assim, a impressão que dá é que a gente vai invadir a vida da pessoa, né? Quantas vezes a gente não olha uma pessoa que está no pecado, uma pessoa que está errando e a gente critica. Ah, mas a vida é de fulano, fulano faz o que quer, né? Mas aqui a gente pode fazer isso para as pessoas que moram com a gente pode fazer isso para os amigos, as pessoas mais próximas. É claro que a gente não vai sair na casa das pessoas que a gente não conhece e vai se meter no pecado deles, não é bem isso. Mas aqui vem muito forte você falar, é sobre a comunidade, entendeu? É sobre os irmãos de comunidade também, é mais forte para eles.
isso cabe para nós quando a gente vai tentar corrigir ali o erro de alguém, né? Nós temos mania de fazer vergonha às pessoas. Muitas vezes a gente corrige na frente de outras pessoas. E Jesus diz aqui, quando você for falar com alguém, vá em particular em primeiro lugar, chame a pessoa num lugar e converse com essa pessoa, né? Converse, fale aquilo que você tem para falar, né? Existe um ditado que diz, quem tem vergonha não faz vergonha, né? Mas infelizmente a gente tem mania de querer falar as coisas na frente das pessoas, não é? Muitas vezes deixa o outro constrangido, e a gente também não gosta de ser chamada a atenção na frente do outro, não é? Então, uma das coisas que a gente aprende hoje é, quando eu tiver algo para conversar com meu irmão, algo para aconselhar, eu vou chamar ele à parte, vou conversar com ele à parte. Se ele reconhecer o seu erro, né? Você ganhou o seu irmão, né? Você conseguiu ganhar o seu irmão, porque ele se consertando, ele vai ganhar favores de Deus e você também, porque você o aconselhou, certo? Mas se ele não der ouvidos, como muitas vezes a gente dá um conselho a uma pessoa e a pessoa não aceita. Aquela pessoa na sua frente diz que não, você tá certa, eu vou seguir desse jeito, tal. Mas depois age da forma que ela quer, né? A gente vê muito isso. O irmão, ele age da forma que ele quer, da forma que ele está desejando fazer. Não segue conselho de ninguém, mesmo que quebre a cara lá na frente, né? Assim. Então, e aqui se trata também de coisas erradas que a pessoa faz, né? Eu falo aqui de um conselho. Muitas vezes a pessoa vem a você pedir um conselho, né? E você dá um conselho, a sua opinião, mas a pessoa ela não segue. Ela continua seguindo ali a rota da mente dela do que ela quer fazer, mesmo quebrando a cara lá na frente, né? Mas aqui grita muito alto os pecados, as coisas erradas. Aí Jesus diz, se a pessoa não te ouvir, se você chegar, por exemplo, a uma pessoa e você dizer assim, rapaz, te sai daquela situação ali, aquilo ali não dá pra tu, tal. Ou então, tu é uma pessoa que vive na igreja, tu é uma pessoa que tem ministério na igreja, tá entendendo? Por que é que tu tá agindo fora da igreja desse jeito? Tu não é um cristão, tu não é uma pessoa convertida, tá entendendo? Por que tu tá caminhando para esse lado obscuro da vida? Entrando nesse pecado aí. Tu não sois ministra da Eucaristia, um exemplo. Tu não participa de ministério de música da igreja. Tu não faz parte da intercessão da igreja, ou seja, aquelas pessoas que se responsabilizam a orar pelo irmão. Por que tu tá fazendo isso? Te sai desse negócio, mulher. Por quê? Porque Deus te deu uma missão e tu precisa andar certo, né? E tu tá andando errado sabendo que tá errado. Ou seja, aquelas pessoas que só vivem dentro da igreja, né, de fachada. Eu faço a minha obrigação aqui, mas lá fora eu vivo do jeito que eu quiser. Então Jesus vem dizer, se você vê essas pessoas aí em situações complicadas, praticando o que vem a ofender o coração de Deus e fazendo parte de uma comunidade, você tem o direito de chamar essa pessoa à parte e conversar com ela. Aconselhar, pedir que ela saia. Se por acaso ela reconhecer, né? Ela reconhecer que errou, que realmente está errado. Tem gente que tem a maior humildade de dizer, eu sei que eu estou errada, eu tenho certeza que eu estou errada, mas eu preciso de ajuda para me sair disso aqui. Se essa pessoa ela reconhece, né, pede a sua ajuda para se sair dessa situação, você ganhou o seu irmão. Por quê? Porque você vai o ajudar,
Você vai ajudar ele, você vai levar eles no padre, você vai levar ele, vai fazer uma confissão, renova tudo isso aí e deixa essas coisas para trás. Tu ganhou teu irmão, né? E Jesus também resgatou ele. Aí se ele não ligar, o que é que vai acontecer? A palavra diz, Jesus nos ensina a chamar uma outra pessoa da comunidade. Então você vai chamar uma outra pessoa da comunidade e vai, vocês duas, falar com essa pessoa. Se a pessoa não quiser acordo, não quiser, aí é quando você vai às autoridades, que é os líderes, os padres, por exemplo. Aí você vai lá e você denuncia. E você fala, padre fulano, é o seguinte, tá acontecendo isso e isso aqui no nosso grupo, né? O nosso grupo de intercessão, o nosso grupo da Mãe Rainha, o nosso grupo do Sagrado Coração de Jesus, está acontecendo isso aqui, os ministros da Eucaristia, que são aquelas pessoas que entregam Jesus com o padre na missa. Então tá acontecendo tal coisa, casal tal, né? Seu fulano de tal, seu Antônio não sei das quantas, está traindo a sua esposa, né? E a gente já foi conversar com ele e ele não deu ouvidos. Então eu entrego nas suas mãos para que o Senhor resolva. Então o padre vai lá, conversa, ele não obedece. O que é que acontece? Ele será expulso dali. Ele não pode estar apto a trabalhar para Jesus dessa forma. Quando a gente trabalha assim em alguma comunidade, né, quando a gente trabalha em algum grupo de oração, você tem lá o seu dom, você vê muitas vezes acontecer, né, de alguém ir lá denunciar, né? Muitos vão por qualquer besteira, né? Faz aquela confusão, aquela coisa toda. Mas é bíblico e a gente vê aqui. Precisa ser denunciado o pecado daquela pessoa, principalmente se ela assumir um compromisso com as coisas de Deus, né? É muito complicado. Eu não posso dar um sim para as coisas de Deus espiritual e viver da forma que eu quero, né? É muito lindo. Eu acho uma coisa mais linda deste mundo é ser uma ministra da Eucaristia, né? Você vê ali os casais, leva Jesus para os doentes, aqueles doentes que não podem ir à igreja, não podem ir à missa. Então eles têm a autoridade de pegar Jesus lá no sacrário, coloca lá direitinho, tudo encaixadinho, tudo bonitinho no lugar e leva com maior cuidado, com maior amor, para fazer a comunhão das pessoas nas casas, muitas vezes nos asilos, não é? Então é uma missão muito linda, não é? Uma missão muito linda. Talvez quando eu estiver mais velha, talvez esse seja o meu destino, porque é uma coisa que eu acho maravilhoso. E você precisa entender que para você ter uma autoridade de pegar Jesus ali, você precisa, em primeiro lugar, ter ali a fé concreta que você está ali perto dele, você vai estar pegando ele para dar para alguém. Você precisa se policiar na sua vida. Mesmo a gente sendo humano, a gente precisa se policiar diante das coisas erradas que a gente faz. Mesmo que a gente vá no impulso de fazer as coisas erradas, mas eu preciso lembrar, meu Deus, eu tenho um ministério, eu tenho uma responsabilidade em chegar perto do Senhor, eu tenho uma responsabilidade de pegar o Senhor. Olha, para as pessoas que entendem o que é esse mistério, é tão minucioso, né? Que a gente, quando recebe Jesus, a gente não pode nem beber, nem comer nada 1 hora antes de recebê-lo e 1 hora depois que a gente recebe é que a gente pode ingerir alguma coisa, para que ele haja, para que o sangue dele, o corpo dele, envolva a nossa alma de uma forma completa. Então eu preciso, em respeito de ter recebido ele, não ingerir nada, a não ser ele. Então assim, é um mistério, é uma coisa muito séria, de grande responsabilidade. Então quando eu assumo um ministério desse, eu preciso andar mais ou menos bem,
com os meus pecados, com as minhas coisas, o que eu pratico, o que eu praticava, eu preciso analisar e deixar de fazer. Por quê? Porque a gente, principalmente esse ministério, né? Principalmente esse ministério que está ali, tem a autoridade de pegar Jesus. Quando a gente está na missa, que chega o momento da Eucaristia, você vê que depois do Pai Nosso, aquelas pessoas de branco passa, né? Sempre são, às vezes, casais, 2, 3 casais, e vão ali na fila buscar Jesus lá no Santíssimo, lá dentro. E eles vêm ali com aquela tacinha, e ali dentro tá as hóstias já consagradas. Então, eles vão buscar as que estão lá e o padre consagra a grande lá no altar. Todas aquelas hóstias que já estão no sacrário, elas já estão consagradas pelo padre, não é? Então, ali é feita a refeição. Ali é feita a Santa Ceia, né? E aí é essa autoridade que a gente tem de chegar tão perto. Ah, mas a gente é tão pecador, né? A gente, por isso mesmo. Jesus é tão misericordioso que ele quis se fazer presente, corpo, sangue, alma e divindade, não é? Diante de nós, mesmo porque nós somos falhos. Então é consciência minha querer assumir um ministério desse e mudar a minha vida, deixar para trás tudo que não presta, não é? Mesmo com as minhas falhas, mas eu posso mudar muito. Eu posso não mudar 100% porque eu sou humana, mas eu posso mudar muito. Então, para mim, ainda não chegou o tempo de assumir essa responsabilidade, não é? Ainda não. Por quê? Porque eu precisaria retirar da minha vida muitas coisas ainda, não é? Mas é um ministério muito... Então, uma pessoa dessa, ela não pode, um casal, estar em adultério. O marido está adulterando a esposa ou a esposa adulterando o marido, não é? E aí, de repente acontece. Por quê? Porque somos humanos e pode acontecer. Então, alguém da comunidade vê aquilo ali. A pessoa que viu, ela pode chamar esse homem ou essa mulher à parte e conversar, né? E explicar e dizer que não pode, que ele se arrependa daquilo, que ele tenha consciência de que ele tem uma responsabilidade em pegar Jesus. Então, assim, Jesus diz que a pessoa tem a autoridade de chamar a atenção dele. Se ele realmente reconhecer e dizer, é verdade, irmã, realmente a senhora está com razão, mas eu estou fraco, eu preciso de ajuda. Então, a própria pessoa, ela vai ajudar aquele casal ali, aquela pessoa, né? Ganhou o casal. Ganhou ali a vida matrimonial para Deus. Mas aí, se o cara não quiser saber, não é? Aí Jesus diz, você vai buscar uma outra pessoa, porque só vocês dois não irá ter testemunho. Chame uma outra pessoa. Chamou uma outra pessoa. Foram lá conversar de novo. Mas fulano faz isso e tal. Ah, você não tem nada a ver com a minha vida, papapá, papapá. Aí Jesus diz, é hora de ir conversar com o líder da igreja, o padre, né? Ou quem estiver encarregado. Padre, então o padre vai chamar, o padre vai conversar e ele volta a fazer tudo de novo. Ele não quer saber de conversão de forma nenhuma, né? Porque para ele ali, ele está servindo a Deus, ele está fazendo a parte dele para com Deus, mas eu não quero saber de viver a palavra, não. Aqui é minha vida particular, né? Só interessa a mim, então eu vivo da forma que eu quero. Aí o padre, ele tem a autoridade de tirar essa pessoa daquele compromisso, daquele serviço, não é? Porque trabalhar para Jesus é servir a Ele. Ele tem essa autoridade. Então, nós temos essa autoridade dada por Deus. Nós que não vivemos na igreja, que não temos nenhum cargo, não temos nenhum dom que está exercendo dentro da igreja,
a gente pode fazer isso com os nossos. Nossa família, nossos amigos, as pessoas próximas. Poxa, fulano é meu amigo, fulano tá naquela situação, vou lá dar um conselho. Então você vai lá e dá o conselho. O caba não quer saber, você vai, chama um amigo dali da turma, vai lá, vamos lá, rapaz, vamos aconselhar o fulano, vamos tentar tirar ele daquela situação. O cara não quer saber, né? O cara não quer saber, aí você vai mais profundo, né? Você leva já mais outras pessoas mais influentes, né? E o cara não quer saber, o que é que você vai fazer? Deixar pra lá. Descartar totalmente. Assim como o padre faz com a pessoa da comunidade, tira ela dali, daquele cargo, daquilo ali que ele está exercendo, né? Aquele serviço que ela faz para Jesus, nós também temos o direito de deixar para lá. Deixar para lá e não tocar mais no assunto e botar uma pedra em cima e acabou. Não ficar se estressando com o problema dos outros. Mas a gente é chamado hoje a ajudar o irmão no pecado que ele esteja cometendo. Então, quando alguém vier falar com você, vier de novo conversar com você e você não ligar, e depois a sua história chegar nas autoridades lá do seu grupo de oração, da sua igreja, lembre-se que é bíblico. Ah, o padre me botou para fora da igreja. Não, meu amor, ele botou você fora daquilo que você estava exercendo, que é uma coisa séria, é um ministério sério, né? Para mim dobrar o joelho e fazer parte de um ministério de intercessão, eu me responsabilizo a orar pelas pessoas. Então, para mim dobrar o joelho e pedir pelas pessoas, eu preciso andar mais ou menos bem. Eu não posso estar fazendo as coisas que vai ao contrário do que Deus me pede aqui, né? Então, por isso é uma responsável, eu tenho que pensar 1, 2, 3 vezes, me converter verdadeiramente para poder pegar qualquer coisa dentro da igreja, né? E assim sucessivamente. Aí a gente vem mais aqui para o final e a gente vê, né? Que Jesus nos ensina mais alguma coisa. Quando Jesus diz, aonde tiver 1, 2 ou mais, ali eu estarei, né? Reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando a gente vê toda vida que a gente lê esse versículo dessa passagem, a gente lembra que é algo relacionado à oração, né? Então, uma pessoa orando, 2 pessoas orando ou mais, Jesus estará presente naquele momento. Mas, na verdade, não quer dizer só no momento da oração. Isso aqui quer dizer a sintonia que o irmão tem naquele momento de uma reunião, por exemplo. A gente volta para a comunidade. O que é que acontece na comunidade? Muitas reuniões, não é isso? Mas nem todas as vezes. Aquelas pessoas que estão reunidas ali, elas entram em sintonia umas com as outras. Muitas vezes, uma tá com a sintonia ali, com as coisas de Deus, a outra não tá nem para lá e nem para cá. A outra tá com o pensamento longe, não tá focando na oração, naquilo que tem que ser orado ali naquele momento. Aí Jesus não pode estar presente. Ele diz, eu só estou presente onde 2 ou mais estejam reunidos. O reunidos não é sentados ali, não, é reunidos com o Espírito Santo, tendo uma única sintonia, né? A gente, quando está em reunião, assim, uma reunião de igreja, alguma coisa, a gente sente, se você verdadeiramente estiver focado ali, a gente sente que existe algo pesado ali no meio. Alguém ali está fora daquela sintonia ali. Então, são pessoas que vêm com problemas de casa, não conseguem se concentrar ali. Então, a oração, ela precisa ter concentração. Eu preciso estar 100% ali. Eu não posso estar 50% ali, 50% em casa, pensando num problema, né? Eu não posso estar 90% em casa e 1% ali.
Não posso, de jeito nenhum. Por quê? Porque não vai haver sintonia. É por isso que às vezes acontecem discussões, acontece de pessoas saírem da igreja, não é? Porque naquele momento de oração, ao invés de ter uma sintonia, uma paz, tem uma reviravolta que você não entende, não é? Por quê? Porque tem alguém ali que está sem sintonia. Jesus, ele não habita em lugares aonde não exista sintonia. O Espírito Santo, ele tem que agir igual naquelas pessoas que estão em reunião ali. Por quê? Porque algo espiritual acontece ali. Quando eu me reúno para fazer orações, mesmo eu estando sozinha, né, eu travo uma batalha com o inimigo. Eu não posso, a gente costuma orar, muitas vezes sentado, muitas vezes deitado, tá cansado, deita a hora. Mas o certo é a gente orar ou de joelhos ou em pé. Por quê? São posições de combate. A gente não pode orar deitado. Não pode. Sentado, não pode. Não é? O certo é ou em pé ou ajoelhado. Porque a gente entra num combate espiritual. Que a gente não vê, mas a gente entra. Né? A gente percebe que quando a gente está orando, a gente começa a rezar o texto, pegou o texto para orar, começa o povo chamando. E chama, e chama, e chama. Aparece gente, até de um olho só que você nunca mais viu na vida, aparece nesse momento. É para conversar. Aparece a vizinha para pedir uma xícara de café. Aparece não sei. Olhe, nem conta o que é que acontece. Pessoas da Shopee, pessoas da Shein, é direto. Mas será possível que eu sentei agora para rezar e chegue esse povo todinho? Você trava uma batalha espiritual, né? Então, Jesus hoje vem nos ensinar. Precisa existir uma sintonia só do meu Espírito Santo naquele meio, mesmo que exista duas pessoas. Duas pessoas, elas precisam estar na mesma sintonia, na mesma vibe, vamos dizer assim, né? Então, elas precisam estar em sintonia, querendo a mesma coisa. Então, a gente vai se reunir hoje para a gente pedir pelo nosso grupo que vai acontecer, vamos dizer, sexta-feira. Então, a gente vai se reunir. A gente está num único propósito, que é pedir o Espírito Santo o direcionamento para direcionar aquele grupo naquela sexta-feira. Porque ali vai pessoas que vai precisar de mim, vai precisar de você, né? Pessoas que vai ali, pessoas que estão tristes, pessoas que saem de casa destruído, acabado. Você vai se deparar dentro de um grupo de oração com pessoas chorando, né? Se você dá intercessão, você tem que chegar junto. Então a gente nota quando a gente vai a um grupo de oração e esse grupo de oração ele verdadeiramente ele tem essas reuniões por trás. Por quê? Porque ali o Espírito Santo dá logo palavra de ciência para as pessoas que estão orando. Ela chega junto de você, impõe as mãos e ali ela fala de algo que está acontecendo com você. Então isso é fruto das orações que tem por trás do grupo de oração, né? Então assim, você nota, você diz, não, aqui tem sintonia, nesse grupo de oração tem sintonia, né? Porque as pessoas elas colocam ali em prática os dons que Jesus dá a elas, né? Então a gente precisa entender, se você é de grupo de oração, se você faz reuniões, tem que estar em oração, peça ao Espírito Santo essa sintonia para que você não estrague ali a reunião do seu grupo, do seu ministério, né? Às vezes é um ministério de música, você coordena aquele ministério, você leva aquele ministério para fazer reuniões, ali vai ter reuniões antes de acontecer a missa, existem reuniões de oração e todos precisam estar em sintonia para que Jesus haja, mesmo que seja só duas pessoas, né? Jesus nos ensina isso e a gente leva para a nossa vida, amém? Boa tarde aí, um bom final de tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!